Compartilho com você o Evangelho do dia 12 de setembro, domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 8, versículo de 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma das afirmações que mais ouvimos na igreja é ser discípulo, discípula. O Evangelho do dia apresenta, no final do texto que ouvimos, as exigências do apostolado, do discipulado. Podemos nos aproximar de Jesus por muitos motivos. Em seu tempo havia pessoas que se aproximaram de Jesus por curiosidade, queriam satisfazer o desejo da novidade. Por interesse, queriam receber algum benefício. Com sinceridade, desejosos de ouvir e acolher suas palavras. Como discípulos, queriam segui-lo como mestre. E nós, o que nos motiva para nos aproximar de Jesus? Então, à luz desse Evangelho, pensemos um pouquinho no tema do discipulado. Tornar-se discípulo, discípula, é algo exigente e, para tal, precisamos preencher algumas condições. Para ser admitido ao lado de Jesus e iniciar um processo de transformação, é necessário passar no exame de admissão. Quais são os pontos deste exame? Primeiro, ter um único mestre. Se na escola ou na faculdade há um professor para cada matéria, na escola de Jesus temos um único mestre. Só será aceito como discípulo de Jesus quem assumi-lo como seu mestre. Segundo, adesão imediata e definitiva. Seguir Jesus é diferente de qualquer outro segmento.
Ele não admite atraso ou espera, portanto, não há espaço para indecisões. Também, quem escolhe Jesus deve fazê-lo definitivamente, ou seja, escolhê-lo é um ato que envolve a vida toda. Terceiro, implica assumir suas exigências. Seguir Jesus implica necessariamente na renúncia a tudo que impeça essa decisão. As coisas devem ser renunciadas não porque são ruins, mas sim porque podem tornar-se obstáculo à entrega total ao Mestre. É nesta linha que devemos entender as exigências de Jesus no Evangelho de hoje. O desapego não se trata de renunciar coisas, família. Essas coisas não são más em si, mas sim quando se tornam um impedimento para servir livremente o Reino. Devemos também assumir e carregar a cruz. Para seguir Jesus será preciso disponibilidade para carregar a cruz. No tempo de Jesus, levar a cruz era sinônimo de estar condenado à morte. Portanto, carregar a cruz significa estar disposto a dar a vida por Ele e seu reino. E renunciar aos bens materiais. Se vivemos em função dos bens, não sobra espaço para Deus, nem para as relações de partilha e solidariedade com os irmãos. Seguir Jesus, portanto, não deve ser uma atitude passageira, mas sim uma decisão ponderada, amadurecida e coerente até o fim. Que à luz desse Evangelho de hoje possamos responder quem é Jesus através de um seguimento fiel ao nosso Mestre. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um ótimo domingo.